E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo aí em isolamento social, evitando o contato com o mundo externo? Como é que vocês estão agindo aí nesse momento aí de coronavírus? Na madrugada de ontem para hoje, no meio da noite ali, o governo federal ele editou a medida provisória 927 de 2020, que trata de alguns aspectos trabalhistas em função aí dessa crise do coronavírus, né? Traz algumas normas regulamentando algumas questões que já vinham sendo aventadas antes da edição dessa medida provisória. Na semana passada, eu fiz um vídeo comentando sobre alternativas que os empregadores tinham caso eles paralisassem parcialmente ou totalmente as suas atividades empresariais. A gente falou do recesso remunerado, que era o pagamento ali para o empregado ficar em casa sem trabalhar. A gente falou da antecipação de férias coletivas. A gente falou também do artigo 467-A da CLT, que é conceder ao empregado um curso de qualificação profissional, suspendendo-se o contrato de trabalho e deixando-se pagar o respectivo salário, mas que isso deveria ser objeto de convenção ou acordo coletivo. Pois bem, não somente sobre esses temas, mas também com relação ao teletrabalho, que é o home office, enfim, com relação a outras questões, o governo federal editou a medida provisória 927 de 2020, trazendo aí algumas regulamentações sobre essas questões trabalhistas. Essa medida provisória, inclusive, ela já foi modificada com menos de 24 horas, parte dela foi revogada, e a gente vai tratar nesse vídeo um pouquinho sobre essa medida provisória, beleza? Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui. A primeira questão tratada pela MP 927 de 2020 diz respeito ao teletrabalho. O que é o teletrabalho? Em primeiro lugar, teletrabalho, comumente conhecido como home office, na verdade é o trabalho que não é exercido no âmbito do estabelecimento empresarial. Ele poderia ser exercido ali, mas por uma opção do empregador ou das partes, ele é exercido fora do estabelecimento empresarial. Em casa, numa cafeteria, num espaço de cowork, beleza. Então isso é o teletrabalho. Enquanto durar o estado de calamidade pública, tá, a MP 927 de 2020 determina o seguinte: determina que, por ato unilateral, o empregador poderá transferir o empregado de regime presencial de trabalho para regime em teletrabalho. A CLT originalmente fala que essa transferência, que essa dinâmica, ela só poderia ocorrer mediante mútuo acordo. Agora não. Enquanto durar o estado de calamidade trazido aí pelo coronavírus, basta ato unilateral do empregador, avisando com 48 horas de antecedência o empregado para que ele modifique o seu ambiente de trabalho, deixando de prestar serviços no estabelecimento empresarial, passando a prestar serviços em regime de teletrabalho. A adoção do regime de teletrabalho ainda, ela poderá ocorrer não só com relação aos empregados comuns. Aprendizes, que também são empregados, também podem serem transferidos para o regime de teletrabalho, assim como os estagiários. Aos estagiários também é permitida a adoção do regime em teletrabalho, segundo a MP 927 de 2020, enquanto durar o estado de calamidade pública. O segundo ponto que a gente pode tratar aqui, que é normatizado pela MP 927 de 2020, diz respeito às férias individuais. Na semana passada a gente falou um pouquinho das férias coletivas, mas as férias individuais também poderão ser antecipadas. Primeira grande modificação, primeira grande consideração que nós temos que fazer em função aí do estado de calamidade pública. Primeiro, a CLT originalmente determina que o aviso de férias ele tem que ser dado com no mínimo 30 dias de antecedência do início das férias. A MP 927, ela fala que este aviso, durante o período de calamidade pública, ele pode ser relativizado. Ele pode ser dado em até 48 horas antes do início das férias. Então, eu não preciso ter aquele interregno de 30 dias. Outra questão diz respeito àqueles empregados que ainda não têm direito às férias, que ainda não têm 12 meses de período aquisitivos completos. As férias poderão ser antecipadas para esses empregados e posteriormente poderão ser compensadas. Outro aspecto é que deve ser dado prioridade aos empregados em faixa de risco, né? Os empregados em faixa de risco, eles têm prioridade para que lhes sejam concedidas as férias. Perfeito? Um quarto ponto ainda diz respeito
ao pagamento, ao período de pagamento das férias. Originalmente, as férias devem ser pagas com até 2 dias de antecedência do início do gozo das férias. Isso é o texto da CLT. A MP 927/2020, ela relativiza esse pagamento da seguinte maneira. Primeiro, a remuneração de férias ela deve ser paga até o 5º dia útil posterior ao início das férias. Então, se a gente começa as férias no dia 15, por exemplo, o pagamento das férias deverá ocorrer até o 5º dia útil posterior, que é a data, em regra, de pagamento de salários. E o terço constitucional não necessariamente precisa ser pago até esta data. Ele pode ser pago até o dia do pagamento do 13º, ou seja, até o dia 20 de dezembro. Então, o terço constitucional das férias, ele não necessariamente precisa ser pago junto com a remuneração de férias. Ele pode ser pago até o 13º. Isso visa, no meu entender, minimizar os prejuízos financeiros das empresas. Então, os empresários, eles conseguem se programar para pagar esse terço de férias um pouquinho mais para frente, junto com o 13º salário. Obviamente que se o empregado for demitido antes do pagamento desse terço constitucional, obviamente que ele fará jus ao pagamento do terço constitucional nas suas verbas rescisórias. Por fim, só uma observação com relação aos profissionais de saúde. Com relação aos profissionais que trabalham na área de saúde, em função do enfrentamento desse coronavírus, é permitido que as férias desses profissionais sejam suspensas sem nenhum tipo de contraprestação. Isso daí é o interesse público falando acima do interesse particular. Com relação às férias coletivas, a gente já falou um pouquinho na semana passada sobre isso e a gente já deu alguns nortes sobre o tema. Mas enfim, vamos retomar aqui. Originalmente, a CLT determina que, para a validade das férias coletivas, o empregador deve avisar com 15 dias de antecedência o sindicato profissional e o Ministério, as autoridades trabalhistas, o Ministério da Economia, sobre o início das férias coletivas. A MP 927 flexibiliza também essa questão, determinando que os empregados que serão objeto dessas férias coletivas, eles deverão ser avisados com 48 horas de antecedência, assim como nas férias individuais, e dispensa-se avisar o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, e também o sindicato profissional nesse prazo de 15 dias. É desnecessário avisar, notificar essas entidades, e aí a concessão depende apenas de um aviso de 48 horas de antecedência. Há ainda a possibilidade das partes pactuarem um banco de horas. Veja, o texto da CLT já permite, desde a reforma trabalhista, que as partes, de maneira individual, pactuem entre elas um banco de horas, com compensação máxima de 6 meses. No caso da MP 927, em função dessa calamidade pública que a gente está vivendo, há a possibilidade das partes pactuarem individualmente um banco de horas, certo? Em que a empresa paralisa as atividades ou interrompa parte das atividades, e aí esse período em que o empregado deixou de prestar serviços vai ser compensado posteriormente com a prestação de horas extras. Horas extras essas que não podem exceder a 2 horas extras diárias e 10 horas de jornada total de trabalho. Importante ressaltar que o tempo de compensação dessa jornada passa a ser de 18 meses. Então, terminou o estado de calamidade pública, o empregador pode, no prazo de 18 meses, compensar esse tempo que o empregado deixou de prestar serviços em função do coronavírus. Então, banco de horas também é uma alternativa aí prevista e permitida pela MP 927 de 2020. Há ainda a possibilidade também de aproveitamento e antecipação de feriados. Então, feriados municipais, estaduais ou federais, eles podem ser adiantados, né? Então, a folga desses dias de feriado, elas podem ser antecipadas, justamente aí em caso de empresas que têm a sua atividade diminuída ou paralisada provisoriamente, para que o empregado, então, nesse período, não preste serviços e os feriados correspondentes, portanto, sejam antecipados. Importante fazer só uma ressalva com relação aos feriados religiosos. Os feriados religiosos,
a antecipação desses feriados religiosos dependem de concordância do empregado. Então, a gente só pode antecipar os feriados religiosos mediante concordância do empregado e não por ato unilateral do empregador. Há também uma grande polêmica envolvendo o artigo 18 da MP 927 de 2020, que fala ali do direcionamento do trabalhador para a qualificação profissional, e aí suspenderia-se o contrato de trabalho, e nesse período o empregado não mais receberia o salário, ou não era obrigação do empregador pagar o salário durante esse período de curso, enfim. A gente não vai tratar nesse vídeo porque até a presente hora, 17 horas e 24 minutos do dia 23 de março de 2020, o presidente da República revogou o artigo 18 da MP 927 de 2020, e então, portanto, eu acho que para a gente não estender muito o tempo desse vídeo e a gente ser bastante sucinto com relação às questões que a gente falou aqui, eu acho que não vale a pena tratar dessa polêmica, por hora não vale a pena tratar dessa polêmica. Então, esquece essa questão aí do artigo 18, do direcionamento do trabalhador para qualificação profissional e do pagamento de salário, enfim, isso daí vai ser resolvido muito provavelmente numa medida provisória que vai vir ainda nesses próximos dias. Mas então eu não vou entrar no mérito do artigo 18, beleza? Por fim, eu vou falar algumas questões rápidas aqui, finais, trazidas pela medida provisória 927. A primeira delas se refere à suspensão ou à inexigibilidade do pagamento do FGTS dos meses de março, abril e maio. Vou ler aqui o artigo. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores referente às competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Então, o FGTS desse período ele pode ser parcelado em até 6 vezes, o primeiro pagamento em julho de 2020, então a partir de julho de 2020, esse período de FGTS ele pode ser parcelado. Se existir a rescisão do contrato de trabalho em período anterior ao pagamento dessas parcelas, essas parcelas devem ser, portanto, adiantadas no termo rescisório. Então, há uma sinalização de que algumas obrigações trabalhistas elas podem ser parceladas aí para ajudar o fôlego financeiro das empresas. Ainda há o artigo 29, que fala que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal, ou seja, é ônus do empregado comprovar que ele contraiu aquela doença em ambiente de trabalho, e assim sendo, a Justiça do Trabalho provavelmente vai avaliar a abrangência, a responsabilidade da empresa nesse sentido. Enfim, acho que para fins de uma análise rápida aqui da MP 927 de 2020, basta o que a gente falou. Então, se você gostou aí, se você tiver algum comentário, alguma adição a tudo que a gente falou aqui, pode deixar no comentário. Se tiver alguma pergunta também pode me contatar. Enfim, eu fico à disposição e vamos esperar cenas dos próximos capítulos, beleza? Então, até a próxima, que vai vir aí nesses próximos dias aí. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o tema. Até a próxima e tchau, tchau.